Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais, a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre o atual momento econômico brasileiro. Comigo no estúdio está o Dr. Emerson Eugenberg, professor do curso de Economia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado, Ney, é sempre um prazer estar aqui. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado, Box 101, o mundo virtual ao seu alcance e Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Simão Pneus, o melhor do ramo na cidade. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o segundo bloco. O tema de hoje, o atual momento econômico brasileiro. Comigo no estúdio, o doutor em Economia, Emerson Eugenberg, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, nós conversamos no fim do ano passado aqui no programa Opinião falando das expectativas para 2019. Não eram as melhores possíveis, por simplesmente não existir magia dentro do processo econômico, mas também não eram as piores possíveis, porque havia um temor muito grande de que o Partido dos Trabalhadores, envolto numa série de denúncias, vencesse as eleições. Isso não aconteceu. E tivemos então a vitória de um partido que era inexpressivo e se tornou expressivo graças a uma estratégia de marketing brilhante criada em torno de Jair Bolsonaro. E esse partido, então, vence as eleições, ligado à direita e com o apoio de muitos empresários. Eu, sinceramente, calculava que as coisas fossem andar em 2019, mas não andaram. E aí vem a pergunta, por quê? Sempre o maior receio, Ney, quando a candidatura e a perspectiva de vitória de Jair Bolsonaro se cristalizava, era como ele iria governar, ou seja, como ele ia constituir uma maioria no Congresso que lhe permitisse aprovar os projetos que fossem do seu interesse. Muita gente acreditava que a pressão popular seria suficiente, ou seja, os eleitores aqui na base pressionariam seus deputados a fazer aquilo que eles queriam, como a maioria concordava com as grandes linhas de Jair Bolsonaro, isso seria resolvido diretamente, ou seja, a tentativa do presidente era superar os partidos, era fazer uma ligação muito popular, né, muito presente em candidaturas mais populistas do líder com a população sem ser intermediado pelos partidos. Isso acaba não funcionando dessa maneira, né? Ou para que isso funcione tem que existir uma pressão muito grande aqui na base, ela tem que ser uma pressão de um grande número de pessoas, ou o que acaba acontecendo é o que nós estamos vendo, uma série de dificuldades, a partir do instante que você demoniza a política. Política como ela é, ou como ela deveria ser, é o ato da conversa e do convencimento. Convencimento com base em argumentos, com base numa liderança forte que exerce seu papel de liderança e faz com que os demais sejam convencidos da necessidade de algumas reformas. Algumas delas, como é o caso da reforma da Previdência, por exemplo, nunca fizeram parte da vida do deputado Jair Bolsonaro. E hoje ele, como presidente, se vê forçado a fazer. Por que só agora e por que com ele? Porque o problema da Previdência se agravou de uma maneira muito intensa. Então qualquer governo, mesmo que fosse outro, teria que enfrentar essa questão. Só que aí começam a aparecer esses dilemas, quer dizer, alguém que nunca defendeu uma determinada posição passa a defender, ou passa a delegar uma parte importante do seu governo, que é a parte da condução da economia e das reformas, né, a um superministro, que vamos lembrar que não foi eleito. O superministro foi nomeado e pode ser retirado do cargo a qualquer tempo. Então, ao que me parece, tem faltado, talvez por essa questão da inexperiência, coordenação entre a presidência, suas lideranças, respeito aos demais poderes, mesmo entendendo que muitas vezes, como é peculiar a democracia, muitas vezes você vai trabalhar com a ideia de pesos e contrapesos, quer dizer, o legislativo pode não trabalhar na velocidade que o executivo deseja, ou pode não fazer exatamente aquilo que o executivo deseja, o judiciário é a mesma coisa. Mas isso é parte do jogo democrático, e essa é a complexidade. Nós temos que fazer mudanças que são profundas, complexas e de longe não são unânimes. Então, pelo que o senhor coloca, falta habilidade política ao presidente da República, ou no mínimo ao seu governo.
Exato. Quer dizer, ao que me parece, em que pese a necessidade das reformas da previdenciária, depois em seguida da tributária, para que você consiga dotar o Estado de capacidade de investir em políticas públicas, investir mais em educação, saúde, segurança, enfim, desempenhar de maneira adequada o seu papel, falta ao governo esse poder de convencimento. O senhor acredita que a ação do presidente da República em alguns momentos, como, por exemplo, focar as atenções do país inteiro, já que ele é o presidente da República, ele acaba chamando essa atenção, focar as atenções do país inteiro num revisionismo histórico em relação ao golpe militar de 64, ou num revisionismo em relação à filosofia política e à classificação de Hitler como extrema-direita, né? Isso realmente aconteceu por parte dos apoiadores de Jair Bolsonaro. Tentaram reescrever a história da Alemanha, o que sinceramente o povo alemão achou muito engraçado no primeiro momento, né? E depois um pouco irritante, com toda a razão. Ao mesmo tempo, nomear ministros que são no mínimo polêmicos, como a ministra Damares ou o ex-ministro da Educação, o senhor Vélez, e o próprio atual ministro da Educação, Weintraub, né? Então, nós temos essas pessoas criando uma série de demandas em torno de assuntos que não são emergenciais, como, por exemplo, o combate ao suposto marxismo cultural que existe nas universidades. O senhor é professor de um curso que provavelmente eu sei que não tem influência marxista predominante, né, pelo menos, que é a economia. Eu vejo que isso também não é predominante em outras áreas, como odontologia, medicina. Em alguns cursos, realmente, existe uma certa influência, mas nada que seja do outro mundo. Mas, enfim, o fato de levantar essas bandeiras que são, do ponto de vista pragmático, menores do que a bandeira da economia, a bandeira da saúde, a bandeira da educação, não estariam, de maneira bem pragmática, exemplificando, atrapalhando o governo? Veja, o governo optou, em certos casos, por trazer não técnicos, mas personagens ao seu ministério. Você nominou alguns que acabam atuando quase como caricaturas do que seria um técnico ou um ministro. Isso, de fato, dificulta. Nós ficamos, assim, presos ao varejo, muitas vezes, e deixando de tratar as questões maiores. Então, é preocupante você ter o presidente da República opinando e colocando como questões sérias, por mais que isso possa ser, eventualmente, que as pessoas concordem ou não concordem, meu ponto não é esse, mas assim, a questão da carteira de habilitação, isso é pequeno demais para um presidente. Então tem coisas que são pequenas demais para um presidente se preocupar, existem questões que são muito mais amplas. E essas questões mais amplas, a preocupação é que elas precisam ser enfrentadas de uma maneira muito rápida, porque essas sim vão fazer diferença na vida das pessoas. As questões de costumes, de conflito de ideias, são peculiares a uma democracia. Então, não há como, por mais que as pessoas discordem de certas coisas, e evidentemente que tem todo o direito de discordar, isso tem que ser feito pela via democrática, com políticas até mais inteligentes. Mesmo para aqueles que têm um pensamento mais à direita, eu acredito que pessoas mais esclarecidas vão discordar das estratégias e dos meios. Podem até, eventualmente, não discordar dos grandes valores que compõem o que seria um pensamento mais conservador. Mas a maneira com que isso é tentado ser implementado, ela soa amador, uma caricatura. Eu quero crer que mesmo pessoas mais à direita, com um pouquinho mais de visão, não se sintam confortáveis com uma boa parte das estratégias e das medidas do governo Bolsonaro. Eu vejo, por exemplo, uma deputada de centro-esquerda, não de esquerda, como Tabata Amaral, que tem, se não me engano, 25 anos, é muito jovem, literalmente massacrando o ex-ministro Vélez numa sabatina no Congresso Nacional. E fez o mesmo com o senhor Weintraub. Diga-se de passagem, ela tinha razão nos dois casos. E não há o que fazer, não há o que fazer, a não ser esperar que o governo tome uma atitude em relação a determinadas posturas. Porque ela, né, se você me permite, claro, ela levou uma discussão para o lado técnico da argumentação, não para o lado de costumes, não para o lado de A contra B, nós somos contra tudo isso que está aí, vamos fazer tudo diferente, sem deixar claro que é. Então,
Esse é o ponto. Eu tenho a impressão de que qualquer a discussão feita com alguns ministros do ponto de vista mais técnico não vai encontrar eco, não vai virar uma discussão, porque muitas vezes as pessoas que estão lá não me parecem que sejam capacitadas para executar determinadas políticas. Ou pelo menos não se prepararam para uma sabatina. Exato. O ministro Paulo Guedes, ele é um homem preparado, né? Isso é incontestável. Embora aquele episódio da tchutchuca tenha acontecido após umas 6 horas de conversa, então ele já devia estar completamente desgastado, faltou um pouco de equilíbrio emocional naquele momento, né? Ele também fica fazendo ameaças constantes, dizendo que vai sair, que vai sair, que vai sair, como se o país se importasse com isso, né? Ou seja, ele é ministro. O próprio presidente Bolsonaro disse que se ele não quiser ficar, não fique, né? Falta equilíbrio emocional aos componentes mais técnicos do governo, porque a gente falou da falta de conhecimento técnico. E o equilíbrio emocional? Eu tenho a impressão que nesses episódios, mais uma vez, se revela a inabilidade política. Quer dizer, em qualquer situação, um ministro, quando vai para um debate como esse, sabe que vai enfrentar uma oposição e enfrenta uma oposição tremendamente organizada e experiente. O que faltou ao ministro? Um entorno igualmente preparado e com alguma experiência. Para que jogue o jogo como ele é. Faça, de repente, perguntas que tornem o ministro mais confortável em responder, ou seja, coloquem as ideias do governo de maneira predominante. E o que se viu foi o contrário. Quer dizer, foi muitas vezes o ministro desguarnecido, como se estivesse sozinho ali tendo que enfrentar uma oposição inteligente, bem organizada, sem ter elementos de defesa, sem ter apoio. E aí, junte-se a isso, essa questão também da inexperiência política, em que pese o estresse de você estar algumas horas ali sendo bombardeado, essa inexperiência, porque muitas pessoas tendem a ser pragmáticas, extremamente pragmáticas, práticas e querem resolver isso rapidamente. E é o que me parece ser uma característica do atual ministro da Economia, essa questão do pragmatismo e da tentativa de resolver de maneira muito rápida. Só que o ritmo das decisões políticas é diferente do ritmo das decisões na iniciativa privada. Certo. Veja, eu aqui preciso também fazer justiça. Zé Cardiceu foi extremamente, o deputado que chamou o ministro de tchutchuca, foi extremamente deselegante. Ele não precisava ter feito aquilo. O objetivo realmente era tirar o ministro do sério e ele conseguiu. Mas não precisava ter feito aquilo. Aquilo não faz bem para o ambiente democrático. Mas, enfim, eu mencionei aqui alguns episódios apenas para tentar esclarecer ao público que nós estamos, não digo apontando, mas relatando como falta de habilidade política realmente, falta de estratégia para enfrentar o jogo democrático, né? Porque é uma espécie de jogo, onde você tem regras definidas pela Constituição da República e não custa nada seguir a regra que está estabelecida. Ou seja, ninguém foi para uma partida de futebol achando que ia jogar basquete. Mais do que isso, quando a gente tá conversando sobre a questão legislativa, existe a regra do jogo maior, vamos colocar assim, que é a Constituição, mas também existe a regra do jogo menor, e eu diria que talvez igualmente importante, que é a regra do regimento. Como eu manobro o regimento da casa, como eu posso com isso ganhar espaços, perder espaços, ganhar tempo, perder tempo. Então, vamos dizer assim, neste jogo mais detalhista, mas igualmente importante no dia a dia, talvez falte essa habilidade às pessoas que estão liderando o governo, de entender como manobrar no bom ou no mau sentido, enfim, como usar o regimento de maneira tática para conseguir aprovar a sua agenda. A discussão que tivemos essa semana no Congresso Nacional entre a líder do PSL na Câmara e o líder do PSL no Senado, ou seja, se não me engano, o Major Olímpio e Joyce Hasselmann, né, não demonstra que falta uma discussão interna no próprio partido do presidente. Eu falo uma discussão do ponto de vista estratégico, ou seja, ir unido para o Congresso Nacional. Exato, é que nós estamos falando da questão da inexperiência e de expor algumas divergências a público. Evidente que divergências vão existir, mas novamente a questão da falta da coordenação, do demonstrar união para fora, fica faltando.
E aí você imagina, se as duas lideranças do governo não se entendem, com quem o presidente poderia contar? Não é à toa, né? E aí também entra uma outra questão, que a própria presidência da Câmara, vez por outra, consegue até um certo protagonismo, mas com base na sua experiência e vivência política. E aí também falta, tanto ao presidente quanto à liderança, essa questão do diálogo e do entender a importância, novamente, de ter alguém com uma experiência maior que possa auxiliar na consecução da agenda do atual presidente. Esses tempos atrás, Rodrigo Maia foi muito criticado por ter chamado Sérgio Moro de funcionário de Jair Bolsonaro. Eu sinceramente acho que ele não precisava ter usado essa expressão, acho que ele foi deselegante, mas é um fato. Sérgio Moro é ministro, portanto funcionário, entre aspas, do povo brasileiro, mas em primeiro lugar do presidente da República, ele foi nomeado pelo presidente. Eu entendi o que Rodrigo Maia, quis dizer em relação a Sérgio Moro, né? Que aquela discussão deveria ser tratada entre os presidentes, entre os líderes dos poderes. Então, o líder do Poder Executivo, o presidente da República, deveria tratar diretamente com o líder do Poder Legislativo. Algo próximo ao que o Lula falou do sub do sub, eu não discutiria com o sub do sub. Houve uma oportunidade que o Lula falou a mesma coisa. Então, eu entendi o que Rodrigo Maia quis dizer. Ele foi infeliz, né, mas eu entendi o que ele quis dizer. E daí agora vamos nos reportar especificamente ao presidente. A gente falou da sua equipe de ministros, né, mas no que se refere ao presidente, o presidente precisa entender que ele pessoalmente, tratar com os presidentes dos demais poderes, ou com o presidente das duas casas no Congresso? Sim, em que pese o fato de ele, e tem todo o direito de, não concordar com muita coisa. Novamente, faz parte do jogo democrático. O que compete a um presidente é exercer a sua liderança de maneira a convencer, né, politicamente, colocar o peso do seu cargo a serviço da sua plataforma. E tentar fazer isso passando por cima dos outros poderes, é evidente que toda ação vai causar uma reação. Não se pode esperar que tanto o judiciário quanto o legislativo fiquem passivos a determinadas atitudes, mesmo que soem e estejam corretas. Este é o ponto. A não ser que esteja se propondo, e muitas vezes até alguns eleitores do presidente colocam essa questão, e se propondo, então, vamos fechar o Supremo, vamos passar por cima do Legislativo, então estamos todos, em outras palavras, defendendo uma ditadura. É o que algumas pessoas de extrema-direita ligadas a Jair Bolsonaro defendem. Isso publicamente em redes sociais, o que obviamente não vai acontecer. Se acontecer, nós teremos uma guerra civil, né? Então não é o melhor dos cenários. Não é o melhor dos cenários. Até mesmo porque, do ponto de vista da política internacional, ninguém investe numa ditadura. A situação é complicada por isso. Assim, a economia continua patinando, e veja que nós estamos muito mais focados na política do que na economia, justamente por isso. Quer dizer, falta capacidade de coordenação no governo e dos partidos, enfim, da base, para que ela consiga dar alguma sustentação às medidas propostas para esse governo. Então, pelo que eu posso entender, a gente já está com quase 17 minutos nesse bloco, né? Nós falamos basicamente de política até agora, né, e de atuação política. O que o mercado espera é a apresentação de uma liderança política forte e coesa, bem estruturada perante os demais poderes, para que ela possa se sentir segura a investir. Seria isso? Esse seria o melhor dos mundos, quer dizer, isso seria o nirvana, quer dizer, eu ter claro, assim, na cabeça do presidente, ter claro o que este presidente quer e ter a confiança de que esse presidente tem os meios, a capacidade política para executar esta plataforma. Não é o que nós temos visto até agora. Vamos falar um pouquinho dos projetos, né? Entre os projetos nós temos a reforma da Previdência. Nós já discutimos isso aqui numa outra ocasião, mas eu preciso falar de novo. A Associação Nacional dos Auditores Fiscais, ela diz que o regime da Seguridade Social, onde está incluída a Previdência, é superavitária. Mas essa informação pode ser contestada porque eles alegam isso
utilizando de uma leitura técnica por parte da Constituição da República Federativa do Brasil em relação ao dinheiro que se encontra lotado dentro da Seguridade Social, é isso? Vamos entender o seguinte, mesmo que seja utilizada a metodologia adotada pela associação com dados mais recentes, há déficit. Tanto é que a informação divulgada é do ano de 2015 e 2016. Se eu replicar a metodologia dos auditores fiscais para fazer a contabilidade hoje, já aparece déficit. Então esse é um ponto que precisa ser colocado. Segundo ponto, né, é preciso encarar alguns desafios que nós temos como sociedade. É evidente que isso se torna muito difícil na medida em que nós somos uma sociedade baseada em privilégios. Não é racional a diferença, e aí me refiro ao governo federal, do valor médio das aposentadorias nos 3 poderes. O poder judiciário é basicamente o triplo do valor do poder executivo, em termos médios, valor de aposentadoria. E são valores altos. A maneira com que isso é constituído torna muito difícil para a sociedade conseguir entender, sempre vai existir. Há um privilégio. A questão, por exemplo, eventualmente dos grandes devedores, em que pese que é importante também destacar que parte dessa dívida não é uma dívida consolidada, quer dizer, está se discutindo ainda, quer dizer, se o devedor ganhar judicialmente, ele pode simplesmente não pagar, porque afinal de contas não é uma dívida consolidada, é uma discussão sobre uma dívida. Muitas dívidas ficam lá por uma questão legal, ou seja, ficam registradas lá como dívida, mesmo a empresa já tendo desaparecido, ou seja, simplesmente não há de quem cobrar. Há outros discursos que colocam como não precisamos fazer uma auditoria da dívida, né? Sem deixar claro como ser, de que maneira isso seria feito, né? E de acordo com que metodologia. Como se fosse possível simplesmente. Então vamos propor uma nova metodologia e tudo se resolve. O que também é muito complexo. Então vamos propor que a partir de amanhã 2 mais 2 é igual a 5, então vamos resolver uma série de problemas com isso, porque nós resolvemos que é assim. Então é complicado, quer dizer, nós temos um problema demográfico bastante sério. No país a taxa de natalidade vem decrescendo muito rapidamente. Ou seja, não vai existir uma base, uma força de trabalho suficiente para pagar as aposentadorias da próxima geração. Porque junto com o declínio da taxa de natalidade aqui, as pessoas, e esse é um outro dado que é uma grande confusão, o dado relevante para a Previdência é qual a taxa de sobrevida de pessoas que atingem os 65 anos, ou seja, atingir os 65 anos, quanto eu vou viver mais, não a taxa de sobrevida ao nascer, o que acaba distorcendo tremendamente a análise. Então, a sobrevida das pessoas que chegam aos 65 hoje, no Brasil a média é em torno de 82 anos. Ou seja, se nós fizermos essa conta, né, e isso tende a crescer, felizmente para nós brasileiros isso tende a crescer, isso não é uma má notícia, é uma boa notícia. Só que junto com ela eu tenho que saber como é que eu vou sustentar isso. Então, é preciso fazer uma reforma. Não há como, vários países já fizeram isso e não tem como não fazer. E aí você tem todo tipo de discurso, assim, desde o discurso mais radical, não há necessidade de fazer reforma nenhuma, desde que eu pegue, né, o dinheiro do sistema de seguridade e coloque todo lá, mas vamos lembrar que o sistema de seguridade vai tirar esse dinheiro que está alocado em outro lugar. Então o que nós vamos fazer? Aumentar impostos? Porque se eu estou pegando, se o Estado está caminhando pelo lado dessa tese, se o Estado está indevidamente utilizando um recurso em segurança que deveria ir para a Previdência, por isso a Previdência é deficitária, logo se eu pegar esse dinheiro e aplicar lá na Previdência, como é que vai ficar a segurança? Alguém vai ter que dar conta disso. Então o que tem que fazer? Aumentar a arrecadação? Ou cobrar mais impostos à sociedade por conta disso? Ou ter que reformar aqui e reformar aqui também? Então, e repare que são questões complexas que não são de resolução fácil. Então, qualquer governo precisaria ter um poder de convencimento muito grande, muito articulado, e certamente o que o governo propõe vai ser discutido, debatido e modificado também.
Porque, evidentemente, qualquer governo não é dono da verdade. Pode ter, e por mais que os técnicos do governo tentem acertar, pontos de vista alternativos também podem aparecer. E sugestões que melhorem a proposta também podem aparecer. Mas desde que haja esse tipo de discussão. E está faltando a coordenação para isso. Então, basicamente, para sintetizar tudo, né, a impressão que temos, que eu tenho pelo menos, é a seguinte: os desafios são muito grandes. E falta ao governo capacidade gerencial, no nosso caso aqui, capacidade política, para conseguir coordenar a resolução desses desafios. Mas, de maneira muito direta e simples, a reforma da Previdência se faz necessária. Na minha opinião, sim. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora a um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Box 101, o mundo virtual ao seu alcance. E Iniciativa Cartuchos. Tudo é informática, mas tudo mesmo. Simão Pneus, o melhor do ramo na cidade. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje, o atual momento econômico brasileiro. Este é o terceiro bloco. Comigo no estúdio está o professor Emerson Eugenberg, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, do curso de Economia, com doutorado na área. Professor, nós falamos da reforma da Previdência no bloco anterior, mas a reforma da Previdência é parte estruturante da solução, mas não é a solução por si só. A solução é complexa. E aí nós passamos por um outro tópico que é essencial na reestruturação da economia brasileira, que é a reforma tributária. Nosso sistema tributário é confuso, tributa o consumo em vez de tributar a renda, e isso acaba gerando uma série de problemas. Mas eu só relatei aqui um aspecto que deveria ser abordado numa reforma tributária que, sinceramente, não sei se vai ser discutido ou não pelo Congresso Nacional. E mudar o eixo do consumo para a renda também não é algo tão simples assim. E isso precisa ser feito de um jeito que não quebre o Estado e nem diminua a arrecadação, ou seja, não existe solução simples nesse processo. O que exatamente se discute no Congresso Nacional em relação à reforma tributária e qual seria o ideal? Veja, é curioso também o fato de que não houve por parte do Executivo uma iniciativa em começar essa discussão. É quase que um movimento autônomo do Congresso Nacional. Novamente, nós vamos ressaltar, talvez, a desarticulação do governo junto ao Legislativo. Então, isso é curioso e deve ser apontado. Bom, outra situação também diz respeito ao que fazer, quais seriam grandes linhas desta reforma. Nosso problema histórico, a gente já falou várias vezes aqui, é que a gente optou pela tributação indireta, ou seja, a arrecadação do imposto que está embutido no preço dos produtos que nós compramos, do alimento, do vestuário, de bens de consumo durável, da TV, da geladeira, do automóvel. Então, essa é uma estratégia de tributação que faz com que ela não seja tão bem percebida pela sociedade. Embora a gente perceba que, vez por outra, as próprias associações comerciais em vários municípios, inclusive o nosso aqui, fazem uma espécie de feirão do imposto, destacando no preço final quanto seria o preço do produto e quanto é a carga tributária e o que vira de preço final para o consumidor. Então, isso precisaria ser melhorado, dotar o sistema de uma progressividade maior. As visões mais radicais, mais à esquerda, acreditam que uma dos eixos da reforma tributária seria regulamentar o que está na Constituição como imposto sobre grandes fortunas. Novamente, daquela ideia de que, então, isso também ajudaria e muito, não careceríamos de uma reforma na Previdência desde que nós tributássemos grandes fortunas. O problema no Brasil é o seguinte: o país de renda tão concentrada como é o nosso, se for pegar a população como um toda, boa parte das pessoas que estão nos assistindo agora, né, vai ser uma grande fortuna, em relação, infelizmente, ao grau de miséria e a desigualdade que nós vivemos. E a nossa impressão é que todo mundo no Brasil é classe média, não importa quanto ganhe. O mais rico sempre é o outro. Então é ele que deve ser tributado. Então, essa é a primeira dificuldade. Segunda dificuldade é entender que grandes fortunas mesmo têm mecanismos muito mais potentes para não pagar esse imposto. Podem, inclusive, ir embora do Brasil, né?
Ou a pessoa, um caso curioso foi um caso francês. Eu não me recordo, acho que Gerard Depardieu, eu não sei se a pronúncia é essa, enfim, o ator, renunciou à cidadania francesa, porque dono de uma grande fortuna não queria, achava aquela tributação escandalosa. Ou seja, quer dizer, quando a tributação também é muito invasiva, não se pode esperar um resultado, ou seja, não se pode esperar que as pessoas vão todas ficar paradas esperando a mordida do leão. Então, essas pessoas vão ter os melhores tributaristas ao seu lado, vão ter os melhores profissionais de direito, as melhores consultorias ao seu lado, lhes auxiliando de maneira legal, não estamos falando aqui em nada ilegal. O dinheiro não vai vir para a pessoa física, vai ficar na empresa, como é que nós vamos fazer, que empresa nós vamos ter, ou vamos abrir uma empresa, uma filial da empresa fora do país, ou vamos simplesmente ir embora do país. Então, isso é mais complicado. Em que pese o fato de que precisamos, isso é fato, melhorar a progressividade do nosso sistema. A partir do instante que eu deixo de ter tributação indireta e passo a ter uma tributação mais direta, eu colaboro para essa justeza fiscal. Da mesma maneira que eu estou falando, talvez que não seja tão efetiva a questão da grande fortuna, mas também do ponto de vista social, não faz o mínimo sentido de uma pessoa, uma família com 1, 2 salários mínimos, né? E um profissional liberal muito bem sucedido pagarem o mesmo imposto no mesmo litro de leite que compram. Isso é tremendamente injusto. Precisaríamos resolver isso. Precisaríamos resolver também a questão da repartição, que é outra complexidade. Quer dizer, não se trata só de financiar a União, se trata de financiar a União, estados e municípios. Todos eles recebem uma parcela, mesmo dos impostos federais, eles são repartidos. E como ficaria a questão, por exemplo, dos impostos estaduais? A alíquota de ICMS, como é que vai ser resolvida? Se conversarmos com, por exemplo, algum empresário que faz vendas nacionais, ele vive no dia a dia um inferno, porque é cada estado uma tributação, sem falar alguém que vem do exterior. Aí fica maluco mesmo. Quer dizer, dentro do país ele tem alíquotas diferentes para mandar produtos, né? Então, o custo de se operar o nosso sistema tributário também é alto. Ou seja, os controles que você tem que ter, a máquina que é necessária para isso, acaba custando também ao país, à empresa. Isso tudo acaba batendo aonde? Isso não tem que sair de algum lugar. Isso vira custo para o empresário, vai ser repassado em preço. Ou vai nos custar como consumidores um preço maior em relação a outro concorrente, ou vai custar ao empresário no mercado mais competitivo uma margem menor, que faz com que a capacidade dele de investimento e crescimento também seja diminuída, ou seja, a capacidade dele gerar empregos também vai ser diminuída. Então, tudo isso tem como foco aonde? Né? A busca de uma racionalidade maior. De novo, um processo extremamente complexo que exigiria, né, uma discussão bastante grande e uma capacidade de liderança bastante grande. Tem uma outra reforma que eu acho que é importante, que envolve também tributação, mas especificamente falando da legislação trabalhista. Se um funcionário recebe R$1.000, ele custa para a empresa aproximadamente uns 1.800. Isso varia muito de um caso para o outro, mas dá aproximadamente isso. Você tributar a folha de pagamento em 80% é um absurdo, porque você diminui a capacidade de contratação por parte da empresa, porque dinheiro não brota do nada. Isso inibe, inclusive, a contratação, porque custa muito caro manter uma pessoa empregada com os vínculos corretos, o que é o ideal. Então, o ideal era, literalmente, não se tributar a folha de pagamento. Então, eu não falo aqui da questão da previdência e não acho que a empresa deva ser corresponsável no sistema de recolhimento. Acho que isso deveria partir do funcionário. Mas essa já é uma outra história, né? Porque também temos, de novo, a questão da previdência, como manter a previdência de maneira adequada. A capitalização parece o sistema mais justo, mas isso a médio e longo prazo, para quem está entrando agora no mercado de trabalho. A capitalização não poderia ser aplicada de maneira... Não há como, por uma razão muito simples. Se amanhã fosse aprovada uma reforma da Previdência e amanhã as pessoas começassem a contribuir para o regime de capitalização, essas mesmas pessoas estariam contribuindo para si. E a geração que está agora prestes a se aposentar seria financiada por quem? Não há o que fazer. Então, quer dizer,
se aprovado for um regime de capitalização qualquer que seja ele, necessariamente, aí é uma questão matemática, ela vai precisar vai precisar existir uma regra de transição. Sim, óbvio, né? E isso também não está sendo discutido da maneira adequada. Lembrando que a capitalização no Chile não deu certo, né? No Japão, os idosos cometem crimes para irem para a cadeia, porque na cadeia eles têm comida. E no Chile eles estão se matando. Literalmente, suicídio. A taxa de suicídio aumentou muito entre os mais velhos por conta disso. Eles não têm condições de se manter. Então, eu fico muito preocupado com a capitalização como solução para tudo na Previdência. Eu realmente fico. Mas, em relação à folha de pagamento, voltando a esse tópico, que também passa pela questão da reforma tributária, isso me parece que deveria ser debatido dentro do Congresso Nacional e não vem sendo discutido da forma adequada. Ou eu me enganei em relação a isso? Assim, qualquer regime de tributação precisa fazer escolhas. Nós vamos tributar o quê? Quem? De que maneira? Qual é é evidente que você tem a necessidade da tributação, serve para financiar o Estado. Então, precisamos sempre buscar maior eficiência do Estado, e essa é uma busca constante, e a sociedade hoje pressiona cada vez mais por isso, né? E de outro lado, fazer escolhas de tributação. A questão da folha de pagamento é uma delas, quer dizer, e a questão, muitas vezes também, da insegurança. Isso já foi, de certa maneira, bastante mitigado com a legislação trabalhista mais recente. Mas nós vivíamos uma situação na qual o empregador contratava um empregado e um passivo contingente trabalhista que ele não sabia de onde poderia vir, mas já imaginaria que viria alguma coisa. Porque por mais que fossem feitos controles, por mais que fossem feitos acordos verbais, não verbais, escritos, etc., sempre haveria a possibilidade do empregado avocar alguma situação e a justiça trabalhista impor algum custo ao empresário. Isso foi bastante mitigado. A questão da tributação da folha também é outro problema, né? Então, novamente, vamos fazer escolhas, vamos ter que cobrar mais de quem? Volto a frisar, na minha visão, uma política mais racional e justa seria uma tributação sobre a renda, mais sobre a renda do que sobre o consumo, isso é evidente, né? Isso nos tornaria um país mais justo do ponto de vista tributário. Uhum. Pois é. Nós falamos aqui de alguns aspectos, né, inclusive ligado à área trabalhista, mas temos uma discussão que passa inevitavelmente pelo Congresso Nacional. E daí voltamos à atuação política do governo para tentar gerenciar essa relação com o Congresso Nacional. E essa pressão do eleitor sobre o deputado. Então, de uma certa forma, a lógica de Bolsonaro não é errada. Se o eleitor está do meu lado, ou seja, eu, presidente da República, que desejo mudar tudo o que está aí, como ele sempre disse, né? E o eleitor pressiona o seu deputado, as coisas funcionam. Mais ou menos. Porque esse mesmo eleitor que defende, por exemplo, a ditadura governada por Jair Bolsonaro, não vai ter eco no Congresso Nacional, porque uma ditadura não precisa de um Congresso. Ela é governada por um ditador. Eu acho que o ponto, Ney, eu entendo o que você está colocando, mas eu acho que o ponto é assim, também cabe ao governo, se deseja fazer essa ligação direta junto ao eleitor, propor as questões mais importantes, mais estruturais. E não propor ao seu eleitor que caminhe junto com o governo em brigas de varejo. As brigas pequenas, o senhor fala? As brigas pequenas. Como a questão do golpe de 64, ou então o marxismo cultural nas universidades, esse tipo de coisa. Sabe? Ou a carteira de motorista. Exato. Coisas assim, nós vivemos discutindo estas questões agora, que são questões pequenas, né? Questões de costume, questões de gênero, questões ideológicas que evidentemente que estão presentes e devem ser. Quer dizer, eu como professor universitário costumo usar dentro do ambiente lá uma frase que talvez possa nos nortear. Na universidade não se usa o argumento da força, na universidade se usa a força do argumento, é muito diferente. Então, posições diferentes vão existir, é salutar que existam. Então, mas cabe ao governo, então, qual é o nosso bom combate? Em que frente nós vamos colocar?
Porque aí sim parece, há visões que colocam, não, isso tudo é uma cortina de fumaça, porque é um plano muito, ou um plano muito bem executado pelo presidente, as pessoas que são mais simpáticas dizem, não, ele é dotado de uma inteligência maior do que nós podemos enxergar, então isso tudo faz parte de uma estratégia para que ele consiga alguma coisa maior. Ou da oposição dizendo que, não, isso tudo é uma cortina de fumaça para que ele consiga fazer algumas maldades. Ou uma terceira visão, que talvez seja mais próxima da minha, não se trata de uma cortina de fumaça, se trata simplesmente de até onde a vista do governo alcança, e talvez ela não esteja alcançando as questões maiores, e consequentemente ficamos naquelas questões menores, que são que fazem parte, inclusive, de toda a história do presidente. Pode-se argumentar que não, o presidente nunca foi, sempre foi alguém do baixo clero, porque não concordava com aquilo que era feito no topo. É uma interpretação. Outra pode ser, talvez, justamente porque ele nunca se interessou em ser um personagem de relevo, ou seja, avocar para si a responsabilidade de carregar bandeiras mais importantes. A história política do presidente sempre foi uma história política ligada a um determinado eleitorado, ao eleitorado militar, por exemplo. Quer dizer, como os militares não podem ter um acesso político direto, até por questões muitas vezes constitucionais, tinham lá nele um representante para tentar resolver as suas questões. Ele sempre foi um deputado mais polêmico quanto a questões de costumes, quanto a questões outras, mas novamente quanto a questões que, quando ele era um deputado, na figura de um deputado que representava um pequeno nicho, ainda que importante e relevante, mas, né, o papel dele era um. Agora precisa governar o país. Não tem como comparar, levando em consideração, acho que a última eleição dele para deputado federal, não tem como comparar 400 mil cariocas com 200 milhões de brasileiros. Exato. Então essa é a carga de responsabilidade que é colocada sobre um presidente, né? Sempre me incomoda a noção de glamorização. E nós temos dois personagens hoje, assim, um mais à esquerda e outro mais à direita, que são glamorizados. Ao que me parece, todos são seres humanos com limitações, com virtudes, com defeitos, e você colocar alguém que assume uma posição de liderança como alguém inquestionável nas suas decisões ou dotado de uma sabedoria que é muito superior ao senso comum a todos nós, me parece um caminho equivocado. Não é esse o papel do presidente. O presidente está lá, deve ser cobrado, deve exercer sua liderança, vai errar, vai acertar, mas, afinal de contas, não é um super-herói, né? Veja, eu mencionei aquela história da ditadura antes, não que eu acredite realmente que o presidente deseja isso, não se trata disso. Mas eu mencionei isso porque existem, como eu falei, alguns apoiadores que realmente querem isso, e esses apoiadores não têm eco no Congresso Nacional. Porque se o Congresso Nacional ouvir essas pessoas, o Congresso Nacional está pregando o seu fim. Suicida. Exatamente. Né? Então, não tem por que ter ligação com essas pessoas. Infelizmente, essas pessoas acabaram maculando, por exemplo, a manifestação feita no fim de maio em favor de Jair Bolsonaro, né? Por conta do seu discurso extremista. Se fosse uma manifestação inequívoca em prol das reformas, com certeza o Congresso Nacional teria sido sensibilizado. Mas isso não acontece. Nós também temos um palanque de ódio, mais do que um palanque de um local de diálogo, né, um palanque de ódio para determinadas posições, que são as redes sociais. De onde o presidente veio, o presidente Jair Bolsonaro, não o deputado, de onde o presidente Jair Bolsonaro veio. Ele veio das redes sociais. Ele foi criado a partir exatamente. Né? E aí ele dá esse crédito ao filho dele, que é vereador. É um outro absurdo, você tem um vereador da cidade do Rio de Janeiro com poder de interferir na República em Brasília. Quer dizer, já há comentários mais assim, né, jocosos, né? O vereador-geral da República. Pois é. E, sabe, nesse caso, o filho do presidente Jair Bolsonaro, se não me engano é Carlos Bolsonaro, ele acaba cometendo o equívoco de achar que ele é uma pessoa comum. Ele não é mais uma pessoa comum, ele é filho do presidente da República. Veja, nesse aspecto, é evidente que é compreensível
que a mídia, que o jornalista procure aquela declaração de impacto. Sim. É do jogo. É do jogo, de novo. Então, novamente, se eu sei que alguém tem alguma opinião polêmica, esta pessoa eu vou gostar de ouvir, porque ela vai repercutir, enfim, né? O equívoco está muito mais assim, novamente, na gestão. Afinal de contas, convém muitas vezes até lembrar, né? Nós estamos aqui, nós temos que lembrar algumas coisas, né? Por exemplo, que a Terra é esférica, algumas coisas do tipo. Então, também precisamos lembrar que nós estamos no regime presidencialista, nós não elegemos uma família real. Mas muitas vezes, até por conta disso, né? Os filhos assumindo o papel de relevância. Que não deveriam ter. Que não deveriam ter. Mas isso também compete, novamente, uma questão de organização e gestão, até do ponto de vista familiar e do ponto de vista político. Olha, agora o Twitter do presidente vai ser administrado por um conselho, por algum responsável de comunicação que vai fazer isso. Não mais como o Twitter de um apoiador. A esfera muda. Pois é, aí a gente vai chegar num outro aspecto. A gente falou rapidamente dos filhos aqui, que tem causado uma dor de cabeça terrível, né? O Flávio Bolsonaro, com as denúncias em torno dele, que eu não sei se são procedentes ou não, né? Isso cabe ao Poder Judiciário investigar. E o temperamento forte do filho, que é vereador, que nós já comentamos, e também do outro filho, que é deputado federal, que também tem um temperamento forte, né? Mas, eu falo como profissional de comunicação, o que eu percebo, e talvez o senhor, como economista e como observador que também tenha notado, é que falta um certo tato na hora de falar. Nós estamos vivendo uma época muito complicada, a época do politicamente correto. Isso já faz um bom tempo, né? E dependendo da frase que você solte, você é visto como alguém preconceituoso. Aconteceu com Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, intelectual renomado, admirado no mundo inteiro, que uma vez disse que tinha um pezinho na cozinha para falar da ascendência negra. Chamaram ele de preconceituoso, como se o lugar do negro fosse na cozinha. Não foi isso que ele quis dizer, mas infelizmente, do ponto de vista histórico, os negros durante muito tempo ficaram relegados a uma função subalterna. Isso não é justo, né? Mas aconteceu no Brasil. A escravidão permaneceu no Brasil até 1888. Nós somos o último país do mundo a abolir a escravidão. Foi uma fala infeliz, aproveitada pela imprensa. Eu não gosto do que alguns colegas meus de profissão fazem em relação a isso. Mas foi o presidente que cometeu o ato infeliz de de dizer uma frase que não seria adequada, né, a um presidente da República. E isso o Bolsonaro faz com muita frequência. Veja, quando um presidente se manifesta sobre qualquer assunto, ele, enquanto deputado, se alimentava disso. Sim. Como um deputado polêmico. O que falta entender, e talvez seja um processo também, isso quer dizer que agora uma opinião de um presidente não tem a mesma relevância do que a nossa opinião aqui. Sim, lógico. Quer dizer, a opinião dele vai impactar em mercado financeiro, em relações diplomáticas, em articulações políticas no Congresso. Quer dizer, muitas vezes um comentário infeliz ou mal colocado causa uma série de ruídos que, novamente, isso tudo parece muito abstrato, mas nesse mundo que vivemos agora, um comentário infeliz pode impedir uma determinada aliança política que vai conseguir fazer com que as reformas que o presidente deseja consigam ser aprovadas, ou não. Ou seja, esse comentário, não feito diretamente à pessoa, mas feito na mídia numa outra situação, acaba tendo impacto. Então, realmente não é fácil a vida de quem está lá, porque tem que ter uma habilidade política muito grande e medir muito as palavras, ou se não tem essa habilidade, né? E nós tivemos, por exemplo, né, no passado recente, né, uma presidente também que não tinha esta habilidade de comunicação. Ela era pior que o Bolsonaro. Né? Aí falta o que faltava, e a crítica feita a ela talvez se aplique também ao presidente aqui, né, é que aí a assessoria precisa tomar conta, e o presidente, ou a presidente, como falávamos à época, precisa também ter essa noção de que ela precisa de uma assessoria porque a fala dela tem impactos. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora a um breve intervalo e voltamos em instantes.
Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, o atual momento econômico brasileiro. E comigo no estúdio está o doutor em economia, professor Emerson Eugenberg, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, resumindo o programa de hoje, nós dissemos que o presidente tem sim um problema na coordenação política junto ao Congresso Nacional, e isso deixa os investidores inseguros. Tem gasto muita energia política e pessoal em projetos menores. E agora, no fim do bloco anterior, mencionamos a questão da comunicação, que quando bem feita, acaba não gerando tanto impacto. Por exemplo, nem todo mundo entende a palavra contingenciamento para as universidades federais, principalmente se for de 3,5%. Inicialmente eles falaram em corte de 25%. Aí depois voltaram atrás e falaram em contingenciamento de 3,5%. Então, se tivessem dito desde o começo, olha, a gente vai segurar o dinheiro para o segundo semestre, mas é só 3,5%, não se assustem, etc. e tal, isso já teria desarmado o espírito agressivo de pessoas que estão notoriamente contra ele. O que o governo precisa fazer, de maneira breve, se eu puder mencionar isso, já que a gente mencionou os problemas, a gente tem que sugerir uma solução. O que o governo poderia fazer para superar esses dilemas e assim sinalizar ao mercado, olha, está tudo bem, podem investir? O que o governo precisa fazer é se cercar de pessoas com a sua mesma visão política. Existem pessoas inteligentes, boas e bem-intencionadas em todo o espectro político. O governo ocupa um determinado espectro. Mas nesse espectro político, talvez ele não esteja ouvindo as pessoas certas. Então, essa é a primeira situação, quer dizer, buscar, né, um aconselhamento melhor para que políticas que muitas vezes são necessárias sejam implementadas e para que bobagens não sejam cometidas. A questão quanto à Universidade Federal é uma tremenda bobagem. Tecnicamente, contingenciamento precisaria ser feito, mas se a conversa fosse contingenciamento técnico, ainda seria uma batalha grande a ser feita. Evidentemente ninguém teria gostado, algumas pessoas não iriam gostar, mas faz parte do jogo político, né, fazer isso. Mas vamos lembrar que o cerne dessa questão, eu vou punir 3 universidades porque são mal, estão se comportando mal. Aí se descobre no meio do caminho que não dá para punir cortando verba porque isso é inconstitucional, porque o governo tem que ser impessoal. Aí então vai cortar para todo mundo. Não, mas não era por isso, porque agora tem uma questão de contingenciamento. Então, esses atrapalhos, essas coisas de você querer dar pito, como a nossa vovó fazia, acabam atrapalhando. Então, quer dizer, o governo precisaria agir de maneira mais técnica e estar mais consciente do impacto disso, do impacto das suas ações. Não simplesmente basear sua tomada de decisão num sentimento, num achismo, porque achamos que é assim, sem escutar a área técnica, sem escutar aqueles que realmente pesquisam e entendem do assunto. Isso não significa dizer que você vai transformar o governo em outra coisa. É um governo mais à direita, não resta a menor dúvida. Mas será que não existem pessoas mais qualificadas nesse espectro político para ajudar o governo? Professor, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no programa Opinião. Sempre um prazer. E muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora, deixando bem claro, ninguém aqui é contrário ao presidente da República ou ao governo brasileiro. Nós queremos apenas que o país ande para frente. E para isso é preciso deixar o mercado confiante, antes de mais nada. Um grande abraço a todos e até o próximo fim de semana.